Bem-vindos a este estudo. Hoje a gente vai mergulhar direto numa das narrativas teológicas mais ricas, complexas e absolutamente fascinantes de toda a Escritura, a história de Agar, Ismael e Isaque. A gente vai trilhar um caminho que cruza Gênesis, passa pelas cartas de Paulo aos Gálatas e chega até o livro de Hebreus. É a oportunidade perfeita para compreender como textos que têm milhares de anos se conectam numa teia perfeitamente estruturada de significados. Então, vamos direto ao ponto. Quando a gente abre o texto bíblico sem a lente certa, é muito fácil bater o olho nessa história e pensar: é só mais uma disputa doméstica antiga. Um drama cheio de ciúmes, rivalidades e um patriarca tendo que tomar umas decisões bem difíceis, né? Mas a gente precisa ir além disso. Sabe, sem Cristo, Gênesis até pode parecer um simples drama familiar no meio do deserto. Mas com Cristo, a gente percebe na hora que tudo ali aponta direto para o Evangelho. O texto ganha uma dimensão completamente nova, virando uma revelação de redenção profunda. Isso nos leva à primeira parte, a tensão sagrada, eleição versus misericórdia. Para entender o coração dessa narrativa toda, a gente precisa reconhecer o conflito central que opera nela. Existe uma verdadeira tensão dialética ali, ou seja, um embate contínuo entre duas realidades gigantes que vai se arrastando por Gênesis, Gálatas e Hebreus. É basicamente um embate entre a promessa divina e a providência divina. A Bíblia equilibra isso de um jeito formidável, sabe? De um lado, a gente tem a linhagem escolhida da aliança, aquele plano certinho por meio de Isaque. Do outro lado, fica inegável o cuidado profundo do Criador por aqueles que, teoricamente, estão de fora dessa linhagem messiânica direta. O texto bíblico não tenta esconder essa tensão. Pelo contrário, ele joga a luz nela para revelar o caráter de um Deus que jamais abandona sua criação. E aqui entramos na segunda parte, o deserto da revelação, onde as ilusões humanas colapsam. Olha, o palco para essa revelação inteira não poderia ser outro: o deserto. E na Escritura, o deserto nunca é só um cenário de fundo, um lugar geográfico. Ele funciona como um altar de desconstrução. É o exato ponto onde toda a nossa autossuficiência humana simplesmente colapsa. Dá para notar a cronologia exata de como os recursos vão acabando. Passo 1. Agar entra rejeitada. Passo 2. O menino Ismael entra chorando. Passo 3. O odre de água que Abraão deu para eles seca de vez. Os recursos humanos acabam, zeram. E aí no passo 4 é que a mágica teológica acontece. O poço divino é revelado. A revelação divina começa exatamente ali, no milímetro onde a provisão humana termina. O odre seca, é verdade, mas o poço já estava lá. Fica muito clara a diferença aqui. De um lado, a gente esbarra na limitação esmagadora do esforço humano. Do outro, temos a provisão inesgotável que vem dos céus. É muito louco pensar que muitas vezes a humanidade só consegue enxergar a graça quando as próprias forças vão para o ralo. E o mais fascinante dessa dinâmica de deserto é que ela já antecipa as vitórias que Cristo teria lá na frente, no Novo Testamento. Jesus vence justamente no deserto onde Adão caiu e onde o povo de Israel murmurou, transformando aquele lugar de abandono num gigantesco altar de revelação. Agora, o que é muito interessante nesse conceito todo é o próprio nome do menino do deserto. Ismael significa, literalmente, Deus ouve. A primeira grande revelação que a Bíblia traz sobre ele não tem absolutamente nada a ver com política, descendência gigante ou poder militar. Não mesmo. É uma revelação puramente teológica e focada no caráter de um Deus que presta atenção. E a gente precisa destacar isso porque, antes de formar grandes impérios, o Criador do Universo para tudo e escuta o choro de um menino com sede. Isso demonstra uma graça comum, que é avassaladora. Essa é uma das verdades mais negligenciadas, de que a eleição bíblica jamais, em hipótese alguma, anula a misericórdia universal. Ismael pode até estar fora da linha messiânica, mas com certeza não está fora do alcance da compaixão e da ternura de Deus. Os aflitos são ouvidos, ponto final, não importa onde eles estejam. Vamos para a terceira parte, Agar e Bir-Lahai-Roi, o Deus que vê os invisíveis. A narrativa agora muda o foco do choro do menino para a dor da mãe dele. E para entender a magnitude absoluta do que rola aqui, é só mapear quem era Agar. Existe um acúmulo gigante de vulnerabilidades nela. Ela é estrangeira, egípcia para ser mais exato, é uma serva, uma escrava, é uma mulher que estava completamente marginalizada e irremediavelmente presa dentro de uma estrutura patriarcal muito rígida. Agar estava na base, na poeira do sistema social e religioso daquela época. E aí, a partir dessa rejeição toda, do fundo do desespero absoluto, Agar solta palavras que são de arrepiar.
Uma mulher, escrava, marginalizada, estrangeira, se torna a primeiríssima pessoa em toda a Escritura a dar para Deus um nome baseado numa experiência pessoal que ela teve com ele. A emoção e o peso teológico dessa frase são gigantescos. É de longe um dos momentos mais explosivos e surpreendentes de todo o texto bíblico. Ela então dá um nome para aquele lugar, chamando de Bir Lai Roi, que significa o poço do Deus vivo que me vê. Muito antes dos grandes reis de Israel, muito antes de sacerdotes em templos chiques ou profetas eloquentes sequer chegarem perto de entender a profundidade de quem Deus é, essa mulher, que era invisível para a sociedade, sacou uma verdade essencial. Ela discerniu que o Criador é, acima de tudo, aquele que enxerga os invisíveis. E isso ilustra brilhantemente o que estaria por vir. Essa revelação lá no deserto antecipa o próprio ministério de Jesus aqui na Terra. Ele sempre via a galera que o sistema religioso fazia questão de ignorar. A mulher samaritana, o leproso, a viúva, o cego, o publicano, a mulher com fluxo de sangue. Quando Cristo cura e perdoa esse pessoal, a gente está vendo Bir Lai Roi encarnado. É a manifestação perfeita do Deus que vê. Quarta parte. Atenção paulina. Lei e graça em Gálatas 4. Com essa base formidável construída lá em Gênesis, a gente dá um salto para o Novo Testamento, acompanhando o raciocínio do apóstolo Paulo. Lá em Gálatas 4, Paulo usa Agar e Sara de um jeito alegórico para bater de frente com um sistema espiritual que era todo fundamentado na confiança humana. De um lado, Agar representa o nascimento pela carne, que é fruto daquela ansiedade do Abraão em tentar resolver as coisas do jeito dele, simbolizando a lei. E do outro lado, Sara representa o nascimento pelo Espírito, que é fruto exclusivo da fidelidade de Deus, simbolizando a graça. Resumindo, a lei tenta produzir na força do braço aquilo que só a graça e o Espírito conseguem gerar através da promessa divina. Mas olha, aqui vai um aviso de interpretação. Um cuidado hermenêutico que é absolutamente crucial. Paulo usa Ismael como uma figura simbólica para explicar a lei? Sim, mas a gente nunca, jamais pode esquecer que o texto literal de Gênesis defende com unhas e dentes a dignidade humana desse menino. Ele não é só uma ferramenta descartável para dar uma lição, ele é uma pessoa real. Na verdade, ele chora, ele sente dor e é escutado diretamente pelo próprio Deus. A Bíblia consegue a proeza de manter, ao mesmo tempo, a soberania da eleição e uma compaixão super terna pelo sofrimento humano. Quinta parte. Isaac como tipo messiânico, a convergência da narrativa. Isaac encarna aquela promessa sobrenatural e é para ele que toda a narrativa começa a convergir. A vida dele é um eco inevitável que aponta direto para Cristo e os paralelos proféticos aqui são de explodir a cabeça. Pensa bem, Isaac é o filho prometido sobrenaturalmente, tal como o filho de Deus encarnado. Isaac caminha subindo o Monte Moriá, carregando a madeira para o próprio sacrifício. Séculos depois, Cristo sobe carregando a cruz até o Gólgota. A diferença brutal é que Isaac é poupado no último segundo por uma substituição divina, enquanto Jesus Cristo se torna a substituição definitiva por todos nós. E o impacto dessa conexão é fortíssimo, porque ele nos leva ao coração da mensagem bíblica. Aquele mesmo Deus transbordante de misericórdia, que parou tudo o que estava fazendo para escutar a voz de um Ismael sedento no deserto, é o Deus sacrificial que silenciou os céus inteiros diante da cruz do seu próprio filho. É uma ligação teológica profunda, unindo os dois extremos, a providência e a salvação. O que nos traz a sexta e última parte, a síntese cristocêntrica, resolvendo a tensão sagrada. É exatamente no ápice dessa história que aquela tensão sagrada lá do início encontra sua resolução perfeita. E além de que a gente usa para ler, muda o jogo todo. Ler essa história sem Cristo reduz a Bíblia a uma simples sociologia religiosa antiga. Mas ler tudo isso através da lente da cruz, uau! Isso transforma o texto numa revelação redentiva pura. O Evangelho não destrói a promessa da eleição. Na verdade, ele ilumina o propósito dela. A eleição de um tem o objetivo absoluto de abençoar a todos. O sacrifício do Filho prometido faz com que a graça transborde para alcançar de vez os perdidos nos desertos da vida. O texto ainda nos presenteia com uma cena final de extrema beleza poética, um vislumbre quase de eternidade. Sabe, num desfecho profundamente simbólico. Anos depois de tanto conflito e separação, Ismael, o filho do deserto, e Isaque, o filho da promessa, se encontram mais uma vez. Eles se juntam por um propósito comum, enterrar o pai, Abraão. A história da redenção mantém sim as distinções da aliança,
mas ela também é costurada por esses movimentos grandiosos e maravilhosos de reconciliação providencial. E para amarrar toda essa análise, o ponto crucial é compreender a magnitude de Jesus Cristo no meio disso tudo. Ele é a chave hermenêutica que destranca todas as portas do Gênesis de uma vez só. Ele é o verdadeiro Isaac, que não foi poupado no altar. Ele é a água viva e inesgotável daquele poço da Agar. É a manifestação pura de quem escuta o choro dos vulneráveis. E para todo sempre, ele é o Deus que enxerga os indivíduos que o mundo faz questão de tornar invisíveis. Com essa riqueza de paralelos, fica super evidente como a graça e a eleição dançam juntas desde Gênesis até o Novo Testamento. Quando a gente aplica essa lente de Cristo a passagens que têm milhares de anos, a Escritura deixa de ser um documento velho e empoeirado e salta diante dos nossos olhos como uma revelação viva e pulsante. E para fechar, vale a pena refletir. Como a leitura através dessa lente cristocêntrica transforma de verdade a maneira como a gente compreende esses antigos textos sagrados hoje em dia.